E a palavra que está no meu coração está no livro de Ageu, capítulo 1. O versículo é o de número 6. Ageu 1,6 diz assim: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e coloca num saquetel furado. Olha que palavra séria, né? E que palavra dura também, que Ageu está profetizando e falando a respeito do povo de Israel nesse tempo. Bom, o que acontece aqui, dentro desse contexto, é que o povo de Israel ainda não tinha erguido o templo de adoração ao Deus de Israel, né? Você sabe que eles já tinham passado por aquele período todo de cativeiro, começaram a voltar para Jerusalém, e depois de estabelecer ali, eles não reergueram o templo de Jerusalém. Por que não ergueram? Porque quando eles olhavam para o templo antigo, o primeiro templo que foi feito, que foi o templo de Salomão, que tinha beleza, tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha coisas valiosíssimas, eles olhavam para a necessidade deles e diziam: olha, a gente não tem condições de levantar um templo aqui. Nós acabamos de passar por vários tipos de guerra, então Israel está passando por um período pós-guerra, não tem estrutura, não tem ainda condições de levantar um templo. Aí Deus começa a usar o profeta Ageu e manda levantar o templo, porque Deus era dono do ouro e da prata, que Deus iria providenciar tudo que eles estavam precisando. Por isso que você vai ver Deus falando isso: eu sou dono do ouro e da prata, e a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Inclusive essa profecia, a glória da última casa será maior que a da primeira, Deus não estava falando que o templo, o segundo templo, ele ia ser muito maior, muito mais bonito do que o templo de Salomão. Não, por isso que a expressão foi a glória da última casa, né? O que é a glória da última casa? É o próprio Jesus nos evangelhos pisando dentro do templo. Ali vai se cumprir toda a glória que Ageu havia profetizado, sabe? Porque Jesus é o próprio Deus em carne entrando no templo. Isso acontece nos evangelhos e se cumpre, que a glória da última casa foi maior que a primeira. Por quê? Porque Jesus não pisou no primeiro templo, no templo de Salomão, mas ele pisa nesse outro templo que vai ser erguido pelos judeus. Porém, você percebe aqui na palavra como esse versículo ele é confrontante. Deus dizendo: vocês estão plantando e não estão colhendo, estão usando roupa, mas a roupa não serve para aquecer. Deus estava trazendo uma palavra dura para o povo, dizendo o seguinte: olha, eu estou permitindo que vocês passem por esse processo, eu estou fechando a vida financeira de vocês, a estabilidade financeira de vocês, para que vocês voltem a priorizar o meu templo. Lembrando e tendo em consideração que lembrar do templo no Antigo Testamento significa lembrar a adoração ao Deus de Israel, que a única forma que o povo tinha de adorar era através do templo. Então, na verdade, o que estava acontecendo aqui é que eles estavam colocando Deus em segundo planos. Alguns estavam construindo suas casas, construindo o seu comércio, o seu trabalho, as suas rendas. Porém, o próprio Deus estava dizendo que o dinheiro do povo não estava rendendo. O dinheiro do povo não estava crescendo. E Deus explicou por quê. Porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar. Sabe, isso traz para nós uma lição, porque lá na frente Jesus vai nos ensinar sobre princípio. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo de número 6: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, sabe? Então eu preciso priorizar Deus na minha vida. Deus tem que ser o primeiro na minha vida, o primeiro quando eu levanto, o primeiro quando eu vou tomar decisões importantes, o primeiro quando eu oferto, quando eu recebo o meu salário, quando Deus me abençoa, quando Deus prospera os meus passos. Eu preciso ser grato a Ele e Ele ser o primeiro na minha vida, sabe? Você precisa ter isso no teu coração, ter gratidão ao Senhor, colocar Ele em primeiro em tudo que você fizer. Israel estava deixando Deus em segundo plano, deixando de amar o Senhor, deixando de servir a Deus, sabe? Aprenda a servir a Deus com a sua vida, sirva a Deus com seus bens,
Sirva a Deus com o seu tempo. Sirva a Deus com os seus sonhos, seus projetos. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E você vai ver como é que a sua vida vai prosperar. Sabe, é importante você priorizar Deus, porque quando Deus se torna o primeiro, as outras coisas ou as demais coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas que Ele prometeu serão acrescentadas sobre a sua vida, quando Deus é o primeiro. Então honre ao Senhor com aquilo que Ele tem feito, honre ao Senhor com os seus bens, honre ao Senhor com os seus sonhos, honre ao Senhor com o seu tempo, honre ao Senhor com as suas finanças, sabe? Não tenha pena de ser fiel a Deus, porque quando você é fiel, você está trazendo um princípio de promessa, de prosperidade, de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sabe? E era o próprio Deus aqui permitindo o povo de Israel passar por esse grande processo para que eles entendessem que Deus deveria estar em primeiro lugar. Então, às vezes, Deus permite certas coisas acontecerem para que a gente volte a priorizar Ele. Às vezes, Deus permite a casa quebrar, o vento soprar, a luta aparecer, para que a gente volte a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes é por meio de uma doença, uma porta fechada, um filho que vai embora, um problema no relacionamento. Às vezes são crises que Deus permite aparecer, para que a gente volte a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Como a Tua palavra nos ensina, como a Tua palavra nos alimenta. Agora, Deus, abençoe essa pessoa. Dê um dia para ela extraordinário. Cura ela, liberta ela, restaura, transforma. Muda a vida dela de dentro para fora. Eu abençoo a vida dela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom ter você aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, manda para um amigo, para um colega, manda para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida, o Mente Paz tem abençoado muito o meu coração, só Deus sabe o quanto eu sou grato pelo seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, com amor, faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra de Deus. Agora que amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, com a palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Deus deve ser o primeiro na sua vida. Deus deve ser o primeiro no seu coração, na sua entrada, na sua saída, sabe? Deixa Deus ser o primeiro nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus bens, no seu tempo. Prioriza Ele em tudo que você fizer e você vai ver como você vai colher coisas maiores e abençoadas para a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.